Olá, meu nome é Jonas. Como representante do Hospital Estadual de Bauru, como convidado pelo Hospital Estadual de Bauru, eu sou o presidente da CIPA e venho primeiramente agradecer aos membros da equipe, ao qual se disponibilizaram a fazer um trabalho de continuidade para que a gente consiga minimizar os acidentes de trabalho na unidade. Agradecer os colaboradores e os palestrantes que se desempenharam e se esforçaram a trazer conteúdos importantes até para a qualidade de vida dos nossos funcionários. Esses conteúdos foram desenvolvidos e trabalhados para vocês, nossos funcionários, que tanto dentro quanto fora da instituição tenham uma qualidade de vida melhor, sendo ela mental ou física. Eu agradeço, fica aqui o convite para todos que participem das palestras, se inscrevam e eu espero que seja proveitoso a todos. Olá, tudo bem? Sou Alexandre Bazan, atual gerente de informática da FAMESP Bauru, e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a minha opinião dos riscos da transformação social a partir da transferência de dados. Bom, quero voltar um pouquinho no tempo, porque como que nós nos relacionávamos, alguns anos atrás. Então as nossas redes sociais, elas não eram digitais, nós nos encontrávamos com as pessoas, mais fisicamente, tinha essa questão da conversa de calçada e os riscos da sociedade eram diferentes. Então quais eram os riscos? Eles estavam muito associados à perda de patrimônio, um bem, a sua casa, algum móvel eletrodoméstico, dinheiro. E aí, para nos protegermos disso, nós erguíamos um muro das casas, às vezes tínhamos lá um cachorro de segurança, alarme no carro, evitava andar com dinheiro, evitava andar em lugares pouco seguros, e isso, com isso a gente tentava ter um pouco mais de segurança no nosso dia a dia. Mas aí o que aconteceu? Em determinado momento da história, as empresas elas começaram a desenvolver um conceito que nós chamamos de gestão de relacionamento com o cliente. No inglês, a gente usa a sigla CRM. O que é isso? Uma forma didática, a gente brinca com a sigla e chama de caderneta de recados do Mimura. Mimura era um senhor lá que tinha uma vendinha e ele começou a anotar as preferências dos seus clientes. Olha, então o Alexandre ele gosta de rabanete. Toda vez que chegava rabanete, ele ia lá e ligava para o Alexandre e dizia para ele: ó, Alexandre, chegou o rabanete. E isso trazia o Alexandre de volta para a vendinha, que aí ele levava mais o agrião, o almeirão, o alface, etc. e tal. Em algum momento nos anos 90 houve uma informatização muito forte desse processo. E com isso a gente começou a ter muitos dados, porque para o Mimura fazer na venda dele é simples. Agora um supermercado com 10 caixas fica mais difícil. E aí as indústrias, as empresas, elas começaram a investir muito nesse relacionamento com o cliente, o que aumentou muito a quantidade de dados armazenados. Paralelo a isso, nós tivemos a inclusão aí nas nossas vidas das redes sociais virtuais. E aí são inúmeras, cada um de nós temos 2, 3, 4, às vezes 5 redes sociais. E o que aconteceu com isso? O volume de dados aumentou muito. Porque agora nós passamos a ceder os nossos dados de forma muito simples, Você vai fazer um cadastro lá em qualquer rede social, você já informa a sua profissão, onde você estuda, a sua preferência por música, por filmes, e todos esses dados eles acabam formando um padrão, um padrão de comportamento, e nós estamos fornecendo isso abertamente para quem quer que seja. E aí com isso, essas grandes indústrias de informática, as Big Techs, elas começaram a vender isso. Então nós viramos o produto dessas empresas, nós abastecemos essas empresas com todos os nossos dados livres e abertos, e essas empresas fazem o agrupamento dos nossos dados para vender para as outras empresas. E aí o que acontece? Isso é só um exemplo e tem diversos outros. Então nós partimos
Desde aquela informação primária de consumo num mercado, num supermercado, num mercadinho, mas temos vários outros dados que nós estamos abastecendo essas empresas constantemente. Então, a sua localização por GPS, conforme você anda, isso já te identifica, e por onde você anda te identifica. Hoje, o número do seu CEP da sua residência já é utilizado para fazer uma classificação da sua situação econômica, né? Tem bairros mais avantajados, menos avantajados, isso já gera uma categorização que a gente chama de etiqueta, né? São rótulos que vão sendo criados. Por mais que você não use o GPS, a torre de celular que o seu celular está conectado já identifica por onde você anda. E assim nós temos vários outros agrupamentos de informações. Então, o que você pesquisa na internet? Qual é o seu interesse? Isso já vai te segregando, já vai te separando, né? Quando você vai a vários lugares agora disponibilizam uma Wi-Fi gratuita. Quando você conecta o seu celular numa rede Wi-Fi gratuita, essa rede ela também está coletando os dados seus. Então, a pessoa ali daquele estabelecimento consegue identificar quem você é, qual a sua frequência naquele estabelecimento, se você vai de manhã, se você vai de tarde, se você só vai nos finais de semana, e isso tudo vai somando muitos dados. Então, quando você participa de uma discussão na internet, já é possível saber, olha, você é de direita, você é de esquerda, você pertence a um grupo de motociclistas, e isso vai gerando cada vez mais dados para essas empresas. Nós tivemos uma alteração recente, né, uma questão de 3, 4 anos, o próprio governo federal está aumentando muito o nível de informatização. Então hoje você consegue fazer um agendamento no Poupa Tempo, tem o documento de habilitação digital, o título de eleitor digital, o E-Social, que é um projeto enorme, tudo sempre coletando dados que obviamente são usados para fins importantes e interessantes, mas que gerou uma categorização de todos nós, né? E agora, mais recentemente, a gente está agora, na verdade, no processo de implantação de um sistema que chama Open Banking. Esse Open Banking é um Facebook bancário. Então, hoje, enquanto nossos dados bancários ficam só entre nós e o nosso banco, com o Open Banking, se você autorizar, tem uma questão de consentimento, os seus dados bancários vão ser compartilhados para todos os outros bancos que fazem parte dessa rede. O objetivo disso é te oferecer um crédito mais barato, um outro banco vai te procurar porque ele cobra uma taxa menor de manutenção da sua conta, vai aumentar a concorrência e o objetivo é reduzir aí os custos dos clientes, mas são mais dados que vão estar públicos para uma quantidade maior de pessoas, né? E são exemplos, temos mais 1 milhão de fontes de dados por onde compartilhamos os dados. Bom, e aí, né? O que a gente faz? O que acontece com tantos dados? Na minha humilde opinião, eu vejo 4 caminhos diferentes, 4 divisões do que acontece com os dados. A primeira é o objetivo que toda essa informatização existe, que é facilitar a nossa vida, né? Hoje você consegue agendar uma consulta médica, consegue pedir um lanche, consegue agendar um atendimento no Poupa Tempo, isso tudo no celular com muita facilidade, né? Muito rápido. Tem uma coisa que já não é tão interessante, incomoda um pouco, que é a questão do excesso de ofertas, né, de produtos e serviços. Somos acionados agora diariamente por SMS, por WhatsApp, por ligação, por e-mail de empresas nos oferecendo produtos e serviços. E essas empresas chegaram até nós justamente por causa dessa massa de dados, desse volume de dados. Isso incomoda, mas eu ainda não vejo como sendo um problema, como que a gente vai comentar agora, que eu chamei aí de vilões externos e vilões internos. Os vilões externos, eu quero chamar a atenção para um conceito de furto que é baseado em engenharia social. Então a gente fica muito nessa, que são hackers, mas não necessariamente. A engenharia social, ela fica baseada na fragilidade das pessoas. Na segurança de dados, o ponto mais fraco são as pessoas. Se eu não me engano, quase 80% dos vazamentos de dados ou dos problemas de dados, eles partem das pessoas. A engenharia social é um conceito muito antigo. Um exemplo bem antigo é aquele golpe do brilhete premiado.
Então o que acontecia naquele golpe? A pessoa compra o jornal do dia, pega os números que foram sorteados, faz um jogo que só vai valer para o próximo concurso, aborda alguém na rua, olha, esse bilhete está premiado e eu preciso sair correndo, compra de mim. E a pessoa enganada vai e compra. Isso é um exemplo da engenharia social. Só que ela está muito ampliada nos atuais momentos, porque nós temos praticamente a nossa vida inteira pública. Então, essa pessoa que vai aplicar esse golpe da engenharia social, ela já nos aborda com uma bagagem enorme. E aí a gente acredita que aquela pessoa que está falando com a gente, ela realmente é do nosso banco, ou ela realmente é o nosso filho que está ligando. Mas por quê? Porque ela já está com tudo na mão. Então ela conta uma história muito mais convincente do que o bilhete premiado. Então, essa é a nova modalidade de golpe. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos que eu acredito que a maioria deva conhecer, que é o exemplo do buquê, né, do golpe da floricultura. A pessoa ligou, a floricultura liga para a pessoa e diz assim, olha, você ganhou um prêmio, você está na sua casa que eu preciso entregar para você o prêmio. A pessoa, sempre compro nessa floricultura e tal. E aí o motoboy vai lá, entrega o buquê de rosas lá e pede para tirar uma foto da pessoa, porque é o protocolo, é a confirmação de que ele realmente entregou. Mas não. Tem alguns bancos que estão usando a foto da pessoa como assinatura de contrato. Então, em vez de estar recebendo um brinde, um prêmio, na verdade, essa pessoa ela acabou financiando um carro de R$80 mil e depois ela vai ter uma baita dor de cabeça para desfazer isso. Mas por quê? Porque os criminosos aí que usam engenharia social foi na internet, foi no Facebook dessa pessoa ou qualquer outra rede social, viu que ela tinha uma relação com aquela floricultura e usou essa brecha para ir até a casa dela e conseguir a foto que precisava, né? E todos os outros dados ele já tinha conseguido na internet. Um outro golpe de engenharia social é quando você faz um anúncio no OLX, no Mercado Livre, qualquer outra plataforma de comércio eletrônico, e alguém te liga e fala, tem um erro no seu anúncio, eu sou do Mercado Livre, você precisa corrigir e me passa o código que está aí no seu celular. E na verdade ele está clonando o seu WhatsApp, se você passar esse código, mas é tudo baseado nisso. A pessoa identifica o seu padrão, o seu perfil e usa isso contra você, né? Também tivemos aí o golpe das pessoas se identificando por WhatsApp como sendo do Ministério da Saúde, também para clonar o celular, dizendo que precisava de alguns dados para a vacinação do Covid-19. Então sempre tem isso da pessoa afetar o psicológico, né, da vítima e trazer ela como se fosse uma pessoa próxima, né? E tem um outro nível ainda, que não chega a ser hacker também, que é o próprio American Express divulgou aqui no Brasil, que ela identificou que um funcionário dela fazia uso dos dados do sistema da American Express para fraudar os clientes da American Express. Então ele usava um cartão de crédito lá para fazer cada compra em um nome de um cliente e assim fez várias compras. Então é quando a pessoa se aproveita da posição que ela está e usa os dados da empresa para benefício próprio. E aqui aproveito até para fazer um destaque sobre isso, né? Todos nós, em qualquer empresa que nós estivermos trabalhando, nós não podemos fazer uso dos dados dos sistemas ou dos dados que nós recebemos na empresa que trabalhamos para um fim que não seja do nosso próprio trabalho. Se você estiver fazendo alguma coisa diferente disso, você está cometendo um crime, né? E aí queria falar um pouquinho sobre os vilões externos, né? Quando nós mesmos somos os vilões aí. E aí queria separar alguns cenários. Quando nós estamos alimentando as redes sociais, ela vira uma bola de neve, que é cada vez mais dado, mais dado, mais dado, mais dado. E chega uma hora que essa bola de neve ou ela pode ir para frente e afetar alguém, ou ela volta e nos soterra, né? E aí, o que é isso então? Quando a gente se expõe na rede social, a gente está suscetível a receber retornos de pessoas que normalmente pode ser que a gente nem conheça, né? Então virou um campo de muita queixa, muita reclamação, dizendo que você não pode fazer assim, você não pode fazer assado, isso é feio, você não... E como que a gente está aberto para receber essas críticas? Será que a gente está dando ouvido até para quem não merece ser ouvido? Como que isso afeta o nosso psicológico? A gente está preparado para receber tantas
informações negativas, né? E às vezes uma outra coisa, nem que a pessoa não atinja a gente, não ataque a gente diretamente, mas como é que você está tratando quando você diariamente vê que fulano está viajando, ciclano casou, Beltrano comprou um carro e você não tem isso, né? De repente, se você tiver na sua mente que isso é a vida ideal e você não está seguindo esse ritmo e por isso a sua vida não vale, também isso está te fazendo mal. Então, até onde vale o uso das redes sociais? E trouxe um exemplo aqui de uma reportagem que eu achei muito interessante, que é a Fernanda. Ela tem uma filha de 14 anos de idade, a filha dela tinha uma conta de TikTok com 2 milhões de usuários ali que seguiam ela, né? E aí ela simplesmente excluiu a conta da filha, porque ela entendeu isso, ela entendeu que as redes sociais estavam prejudicando o crescimento da filha dela, né? A evolução da filha dela na etapa de autoconhecimento, né? Então a filha dela estava se baseando em comentários dessas 2 milhões, obviamente ela não conhece essas 2 milhões de pessoas, né? E uma outra coisa que acontece muito é a história da manada, né? Uma pessoa faz um vídeo e todo mundo vai lá e replica exatamente o mesmo vídeo. Então, aonde é que está a pessoa gerar o produto dela, né? A base dela, o conhecimento dela, se ela só repete o que a manada faz, né? E uma frase que eu achei mais interessante é que ela diz assim, que a vida presta quando se é feliz no offline primeiro, né? Da gente dar mais atenção para a nossa vida real, concreta, e depois o online. Online é interessante, você consegue se conectar com pessoas muito distantes, etc., vários benefícios, mas não pode ser mais importante do que a própria real, né? Bom, e aí nessa que a gente está rotina, acostumado, muita informação, vida de todo mundo, né? A gente consegue acompanhar pessoas e a gente consegue interagir com o ator lá do filme tal, às vezes ele até responde, isso dá uma sensação de proximidade, uma sensação de que essa é o novo normal. E aí a gente às vezes tem a necessidade de se expor, de comentar, e às vezes isso é feito de uma forma muito rápida, né? Ser um julgamento mais elaborado, e aí de repente nós viramos o vilão do outro, né? Ao invés de estarmos sendo atacados por pessoas desconhecidas, nós podemos estar jogando a bola de neve em cima de outras pessoas sem nenhum pingo de empatia, sem nenhum pingo de pensar no próximo, pensar no outro, né? Bom, mas diante de tanta informação, de tanto volume, o que fazer, né, com essas 4 vertentes que eu enxergo? Bom, com relação às praticidades do dia a dia, desfrute. Elas estão aí para facilitar o nosso dia, liberar a gente para coisas que sejam mais interessantes, né? Com relação a esse excesso de abordagens, né, esse excesso de oferta de produtos e serviços, bloqueie. Hoje, aqui no estado de São Paulo, nós temos 2 leis que nos ajudam, né? Tem uma lei estadual e tem a LGPD, que é uma lei federal, que está caminhando muito para isso. Existem 2 sites que você consegue fazer um cadastro para evitar com que as empresas de telemarketing te acionem. Tem um site do próprio Procon e tem um site de uma iniciativa privada que chama Não Me Perturbe. Faça o cadastro lá, que vai diminuir muito, não cessa ainda, mas vai diminuir muito a quantidade de acionamentos que você recebe por telemarketing. Sobre os vilões externos, é uma analogia com o que a gente fazia. A gente subia muro, tinha cachorro bravo e tal, então mantenha-se atento, se prepare, porque esses golpes, infelizmente, eles tendem a cada vez ficar mais elaborados e num volume maior, né? E a gente tem que entender essa nova realidade e não ficar suscetível a ela, né? Sobre os vilões internos, de eu receber muitas imagens, né, muitas informações negativas ou até mesmo estar atacando alguém, evolua, né? Fique atento aos seus sentimentos, aos seus posicionamentos, à necessidade de se posicionar e vá usando isso para uma evolução pessoal, para que cada vez menos isso te interfira tanto, né? Como infelizmente está acontecendo muito com boa parte da população, principalmente dos jovens.
Bom, essa era a minha visão, né, sobre os riscos daí da transformação da sociedade pelo excesso de informação. Muito obrigado.